receita de hoje é pão de cenoura caseiro, que é fácil de fazer, fica fofinho e delicioso. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Hora do Grude e para quem é novo por aqui, eu sou a Geise. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita de pão de cenoura caseiro que fica maravilhoso. Então vamos à receita? Para essa receita vamos precisar de 4 colheres de sopa de açúcar branco refinado, 4 colheres de leite em pó, e o leite em pó vai ajudar a deixar o nosso pão mais fofinho. 1 colher de sopa bem cheia de manteiga em temperatura ambiente, e a manteiga pode ser com sal ou sem. 3 ovos inteiros, 2 ovos nós vamos precisar para fazer o pão, e 1 ovo nós vamos precisar para dar acabamento, para finalizar o pão. Meia colher de sopa rasa de sal, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, fermento para pão, 300 ml de leite, e o leite pode ser gelado ou em temperatura ambiente. 1 colher de chá de essência de baunilha, que é opcional, 1 cenoura média ralada sem casca, 600 gramas de farinha de trigo, que é aproximadamente 4 xícaras e meia, e o tamanho da xícara utilizada, 250 ml. Sementes de gergelim para dar acabamento no pão de cenoura caseiro, e por fim, um liquidificador. No liquidificador vamos colocar a cenoura ralada, vamos colocar o leite e agora vamos bater no liquidificador até triturar muito bem a cenoura. Como nós queremos que nosso pão de cenoura caseiro fique bem fofinho, nós vamos passar essa mistura por uma peneira, porque nós vamos utilizar somente o sumo da cenoura. Mas quem quiser pode utilizar toda a mistura da cenoura com o leite. A única diferença é que o pão não vai ficar tão fofinho assim. Mas como eu prometi um pão fofinho, nós precisamos fazer esse processo de passar a mistura pela peneira para tirar esse excesso que fica da cenoura. Mas que também não é tanto assim, porque olha só, ficou só um pouquinho aqui na peneira. Este pouquinho a gente vai descartar, que é a parte mais grosseira da nossa mistura do leite com a cenoura. Então olha só, ainda assim ficou um pouco aqui da cenoura, né? Vamos dar uma leve misturada aqui. Agora nós vamos colocar o açúcar, o leite em pó, o sal e o fermento biológico seco. Mas o fermento eu vou colocar ele aqui do ladinho, que é para não entrar em contato com o sal. Então o sal está aqui e o fermento está aqui. Porque se nós colocarmos o fermento junto com o sal vai acabar matando o nosso fermento e aí o nosso pão não vai crescer como deveria. Vamos misturar muito bem. Então primeiro eu vou misturar essa parte que tem o sal. E agora eu vou misturar junto com o fermento, só uma leve misturada que é para ir hidratando o fermento. Vamos colocar os 2 ovos, mas antes de colocar nós vamos bater ligeiramente, só para misturar a clara com a gema. Então já misturei aqui, podemos colocar os 2 ovos. Vamos colocar a colher de chá de essência de baunilha. E a essência de baunilha é para ajudar a disfarçar o sabor da cenoura, então é opcional. Quem não gosta do sabor da cenoura, pode colocar a essência de baunilha. Eu estou colocando aqui apenas para mostrar para vocês. Vamos misturar e agora nós vamos colocar aproximadamente a metade da farinha de trigo. E a farinha de trigo ela está peneirada para ajudar a deixar o nosso pão fofinho. Então peneirar a farinha é uma das coisas que ajuda a deixar o pão mais fofinho. Independente da receita, em qualquer receita que vocês forem fazer, vocês podem peneirar a farinha e esse processo de peneirar vai deixar ela mais aerada, o que vai ajudar a deixar a receita de vocês mais fofinha. E agora a outra metade da farinha de trigo a gente vai colocando aos poucos. E vai misturando, que é para não correr o risco de perder o ponto da massa do pão de cenoura caseiro. Agora que a massa já está bem pesada, nós vamos começar a sovar o pão de cenoura caseiro. Então eu vou tirar o excesso da massa que tem na colher para evitar o desperdício. Então é só ir colocando a farinha de trigo e ir sovando a massa. Então eu já coloquei o restante da farinha de trigo. Assim que vocês perceberem que a massa não está mais grudando nas mãos, vocês já podem parar de colocar a farinha de trigo, para não perder o ponto da massa. Porque se a gente colocar muita farinha de trigo, o pão vai ficar com uma massa pesada. Precisei colocar aqui mais 1 colher de sopa de farinha de trigo. E a quantidade de farinha de trigo, ela é sempre aproximada. Sempre que nós trabalhamos com massa sovada, a quantidade de farinha de trigo pode variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E uma das coisas que pode interferir na quantidade de farinha de trigo é a umidade do ar, o tamanho do ovo, a quantidade de manteiga utilizada na receita. Então são mínimos detalhes que podem interferir na quantidade de farinha de trigo. Por isso a importância de ir colocando aos poucos e sentindo a massa para não errar o ponto da massa.
Então, a partir do momento em que a massa começar a desgrudar das mãos, como é o caso aqui, já não está mais grudando, nós já podemos parar de colocar a farinha de trigo. Agora que a massa já está no ponto em que não está mais grudando nas mãos, nós vamos colocar a manteiga e nós vamos misturar muito bem para incorporar a manteiga na massa. Quando vocês começarem a incorporar a manteiga na massa do pão de cenoura caseiro, vocês vão ter a impressão de que não está dando certo a massa de vocês. Mas podem acreditar que vai dar certo sim. Demora aproximadamente 1 minutinho até que a gente consegue incorporar a manteiga na massa, mas dá certo sim, tá? Então não se preocupem em relação a isso. E olha só, aqui a manteiga já está incorporada na massa. E agora que a massa está pronta, a manteiga está bem misturada, nós vamos levar a massa para sovar na bancada. E nós vamos sovar a massa na bancada por aproximadamente 10 minutinhos, sempre fazendo um movimento de leva e trás, para a massa ficar bem elástica. E nós nem precisamos enfarinhar a bancada. A massa já está sovada, ela está pronta e ela fica assim, bem macia. Não gruda nas mãos. E agora que a massa está pronta, nós vamos levar de volta para o recipiente e vamos deixar descansando até dobrar de tamanho. E enquanto a massa está descansando para ajudar no processo de crescimento, vou colocar o recipiente dentro do forno, que é um lugar bem quentinho, não tem ventilação. Mas não precisa ligar o forno, tá? Então pode ser o forno elétrico ou o forno micro-ondas. Enquanto o pão de cenoura caseiro está crescendo, nós vamos untar 2 formas para pão. O tamanho dessa forma, ela é de 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura, mas pode ser a forma que você tem aí na sua casa. E para untar eu utilizei manteiga, mas quem quiser pode utilizar óleo, pode utilizar margarina, mas precisa estar bem untada para a gente não correr o risco do pão grudar no fundo da forma ou nas laterais e a gente depois não conseguir desenformar. E vamos utilizar também o ovo inteiro que estava reservado. E aqui nesse ovo inteiro nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de água fria, pode ser água da torneira. E nós vamos misturar, bater muito bem, bater até conseguir incorporar a água no ovo. E essa mistura do ovo batido com as 2 colheres de sopa nós vamos utilizar para finalizar, para dar acabamento no pão de cenoura caseiro. A massa do pão de cenoura já cresceu e ela ficou 30 minutos descansando. E esse tempo pode variar de acordo com a temperatura do ambiente, então talvez precise de um pouquinho mais de tempo ou talvez até menos tempo ainda para crescer. O importante é dobrar de tamanho. Agora vamos colocar a massa na bancada, não precisa enfarinhar, e vamos dividir a massa em aproximadamente 2 partes iguais. Então vou cortar aqui um tamanho aproximado. Quem tem balança, quiser pesar para ver a quantidade da massa, pode pesar também, para que os pães tenham o mesmo peso e o mesmo tamanho. Uma parte eu vou deixar reservada no recipiente e a outra parte vamos espalhar a massa na bancada no formato retangular, porque nós vamos utilizar um rolo para abrir a massa. Então, se a gente espalhar a massa um pouquinho antes de usar o rolo, fica mais fácil de acertar o formato da massa para fazer o nosso pão de cenoura caseiro. E a largura da massa não pode ultrapassar o comprimento da forma, então é só tomar um pouquinho de cuidado. Então, essa é a largura da forma que eu vou utilizar. E se a massa ficar muito mais larga do que isso aqui, do que este tamanho, ela não vai caber dentro da forma. Então é só tomar um pouquinho de cuidado que vocês vão acertar no tamanho. A largura aqui então já está certa e agora então eu vou abrir apenas para dar comprimento na massa. A altura da massa é de aproximadamente 1 dedo de altura, uma massa mais grossinha. Então aqui eu abri um lado. E não precisa fazer muita força não, tá, gente? Essa massa ela fica super macia, ela é bem fácil de trabalhar. Na verdade, é só ir passando o rolo que a massa já vai espalhando na bancada. Então, a massa ficou de aproximadamente 1 dedo de altura e nós vamos começar a enrolar a massa. Então, eu vou dobrar aqui uma pontinha da massa e vou apertar para selar, para colar a massa, dar uma leve batidinha e nós vamos enrolando a massa e dando essas leves batidinhas para não ficar ar dentro da massa. E esse processo de abrir a massa e enrolar é para que o nosso pão de cenoura caseiro fique ainda mais fofinho. Então aqui eu já estou acabando. E aqui no finalzinho da massa nós vamos dar uma leve achatada, deixar bem fininho para colar no nosso pão. A gente vai enrolando e vai dando as batidinhas. Já enrolei o pão, agora eu vou transferir para a forma. Esse final da massa, então, essa dobra fica virado para baixo. Nós vamos centralizar aqui na forma. E essa ponta da massa que ficou, a gente pode dar uma leve apertada, uma achatada, para que fique num tamanho igual. E deste lado também, a gente pode pegar a ponta
da massa e ir empurrando para dentro para dar uma leve achatada para que a massa fique num tamanho aproximadamente uniforme. Então essa massa aqui já está pronta. O primeiro pão está pronto e agora eu vou fazer o mesmo procedimento, o mesmo processo com a segunda parte da massa para fazermos o segundo pão de cenoura caseiro. Essa parte com aspecto, com uma aparência mais feinha, enrugada, né, com marcas, a gente deixa sempre virado para cima, porque na hora que a gente for enrolar, ela fica virada para dentro. Então é só dobrar e ir enrolando. E no final da massa, a gente dá aquela achatada para afinar a massa, para ficar mais fácil de colar. A emenda virada para baixo e vamos centralizar na forma. Empurrar essas pontinhas para dentro, para que o tamanho fique uniforme. Agora que o pão de cenoura caseiro já está pronto, os pães já estão enrolados, já estão na forma. A massa do pão de cenoura caseiro é uma massa macia, então como vocês podem ver, a massa ela não fica tão bonita assim, ela fica com umas ondinhas, fica com uma amassadinha aqui, não fica muito bonito, né? Não é uma massa muito uniforme. E então, para dar acabamento no pão de cenoura caseiro, o que nós vamos fazer é pincelar aquele ovo batido com as 2 colheres de sopa de água. E quem me acompanha há mais tempo aqui no canal já sabe que esse ovo batido com as 2 colheres de sopa de água fria é para que os pães fiquem bem douradinhos e super brilhoso. Agora que eu já pincelei o ovo batido com as 2 colheres de sopa de água fria, vou polvilhar sementes de gergelim para dar acabamento, e as sementes de gergelim vão ajudar a disfarçar essas imperfeições que ficaram aqui na nossa massa do pão de cenoura caseiro. Mas para que as sementes de gergelim fiquem grudadas no pão, é necessário pincelar o ovo batido com a água, porque o ovo batido ele serve como se fosse uma espécie de cola para que as sementes fiquem grudadas. Se nós não pincelarmos o ovo batido com a água, a tendência é as sementes desgrudarem do pão assim que o pão estiver assado. Agora que os pães de cenoura caseiro já estão prontos, nós vamos deixar aqui na forma descansando até dobrar de tamanho. Os pães já cresceram, ficaram 40 minutos descansando e agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido em temperatura de 180 graus, entre 35 e 40 minutos, até que eles estejam bem douradinhos. Os pães de cenoura caseiros já assaram e olha só como eles ficaram bem douradinhos. Eles ficaram assando no forno por 40 minutos, mas este tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. E agora que eles já estão bem morninhos, eu vou desenformar. E para desenformar, eu vou passar uma faca em torno da forma para soltar mais facilmente na hora de desenformar. O rendimento dessa receita foram de 2 unidades de pão de cenoura caseiro e você pode armazená-los em uma embalagem plástica e conservar na geladeira por até 1 semana. Mas se para você 2 unidades do pão de cenoura caseiro for muito, você pode colocá-los em uma embalagem e congelar. Na receita do pão de cenoura caseiro foi utilizado manteiga, mas quem quiser pode substituir por margarina ou então por manteiga ghee. Já tem receita de manteiga ghee no canal, então eu vou deixar o link da receita aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui em cima no iCard que está aparecendo na tela. Toda terça e sexta tem vídeo novo no canal, então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like se você gostou dessa receita de pão de cenoura caseiro. Gente, essa receita do pão de cenoura caseiro ficou maravilhosa, o pão ficou super fofinho, douradinho, ficou muito gostoso, muito saboroso, tenho certeza que vocês vão gostar. Então essa foi a receita de pão de cenoura caseiro, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau!